Bem-vindos ao canal da Tia Pati. Eu sou a Tia Pati. E aí, meus amores, vamos estudar então? Vamos lá! Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para tirar algumas dúvidas da aula passada, onde nós falamos sobre os óxidos, né? Falamos sobre a classificação da nossa quarta função inorgânica e deu muita dúvida na cabeça de vocês. Eu já sabia que isso ia acontecer. Lembra que eu falei que a classificação dos óxidos era a parte mais difícil deles, né? Mas não é tão complicado igual vocês pensaram à primeira vista. É mais dificinho, mas perfeitamente possível de ser aprendido, né? Então, olha só, vou explicar, vamos voltar lá naquela parte que eu expliquei na aula passada, para a gente poder entender melhor como é que as coisas funcionam. Então, vamos lá. Nós falamos o seguinte, que os óxidos são compostos binários, então você vai reconhecer a fórmula de um óxido. Por quê? Porque você vai ver que tem apenas 2 elementos na fórmula. E o último elemento da fórmula é sempre o oxigênio. Por quê? Porque o óxido é um composto binário e o elemento mais eletronegativo é o oxigênio. Então, o mais eletronegativo é aquele que vem no final da fórmula, tá? Então, se aparecer lá na sua prova esse composto aqui, ó, você vai falar, opa, é binário, tem oxigênio, é um óxido? Não, não é um óxido. Por quê? Porque o oxigênio não é o último, não é o mais eletronegativo. Nesse caso aqui, o mais eletronegativo é quem? É o flúor, tá? Então, não se engane. Aí, depois que nós falamos desse conceito lá dos óxidos, nós falamos da classificação. Aí, o que é importante demais ressaltar? Eu falei com vocês o seguinte, que existem os óxidos ácidos, os óxidos básicos, os óxidos anfóteros, os óxidos neutros e os peróxidos, certo? Aí, gente, aquelas reações são importantíssimas de vocês saberem. Por que o óxido é classificado como óxido ácido? Porque esse óxido ácido, quando ele reage com água, ele forma um ácido, certo? E se lá no meu laboratório eu tiver aquela reação lá, ácido mais base produz sal e água. No lugar do ácido,
eu colocar um oxiácido mais uma base, isso também vai produzir sal e água. Então, essas duas reações são importantes que vocês saibam os produtos, saibam fazer os produtos, tá? O óxido básico, por que ele é classificado como óxido básico? Porque o óxido básico, quando você reage ele com água, ele forma uma base. Ou, se na reação de neutralização você colocar um ácido mais um óxido básico, isso aqui também vai formar sal e água. Tá? Essas duas reações são imprescindíveis que vocês saibam fazer. Combinado? Ah, Patrícia, não consigo. Claro que consegue. Então, vamos fazer alguns exemplos. Olha só. Vamos pegar, por exemplo, SO2. SO2 com água. Na aula passada apareceu uma dúvida na hora de saber quem vem na frente aqui, qual elemento que vem na frente. Então, eu falei com vocês o seguinte, que você tem como opções o S, o O e o H. Lembra daqueles elementos que tem NOx fixos que a gente estudou lá atrás? Quais são os elementos que têm NOx fixos? Olha só. São a família 1A, que é sempre mais 1, a família 2A, que é sempre mais 2, o alumínio, que é sempre mais 3, o zinco, que é sempre mais 2, e a prata, que é sempre mais 1. Então, meu povo, muito cuidado nessa hora. Esses elementos aqui, eles não têm outra possibilidade de NOx. A única valência deles é essa. Ah, Patrícia, o hidrogênio? O hidrogênio, em 95% das vezes, o hidrogênio vai ser mais 1. Mas o hidrogênio, ele tem uma outra possibilidade de NOx, sim, que é o -1, no caso dos hidretos. Então, o que acontece nesse caso dos hidretos? No caso dos hidretos, ele pode ser o -1. Aí é que eu falo com vocês, o hidrogênio, ele pode ser positivo e pode ser negativo, certo? Sendo assim, quando a gente junta, olha, eu tenho o S, o H e o O. Qual que é o único que é positivo? O H. Positivos não são os metais, não são aqueles que vêm do lado esquerdo da tabela? O O e o S estão do lado direito. Então, o H vem na frente. Se o H vem na frente, você já sabe que vai formar o que aqui? Um ácido. Então, o H é o primeiro e o O é o último. Então, como é que vai ficar essa fórmula? Ó, H2, S no meio, O3. Certo? Não tenho dúvidas para falar com vocês que de todos os óxidos, os que mais caem em prova são os óxidos ácidos. Por quê? Porque eles são o grande causador da que nós chamamos chuva ácida. Então, olha, você tem lá as indústrias, elas poluem o ambiente com CO2, com SO2, com SO3. São todos óxidos poluidores de ambiente. Aí, o que acontece? Esses gases, eles ficam na baixa atmosfera. Aí vem a água da chuva. Quando vem a água da chuva, olha, entre o C, o O e o H, quem é o único positivo? O H. Então, vai ficar H2CO3. No caso do SO3, ó, juntou com água. O que isso aqui vai formar? O único positivo é o H. H2SO4. Você está vendo que em todos os casos, quando vem a água da chuva, o que se forma? Um ácido. O que esse ácido vai fazer? Ele vai diminuir o pH da água da chuva.
E a chuva vai ser uma chuva ácida. Ela vai prejudicar lá plantações. Vocês já devem ter estudado isso, né? Vai prejudicar a pintura dos carros e etc. E o que acontece, então, de diferente nos óxidos básicos? Então, olha só, se eu te der aqui, ó, K2O, quando você junta ele com água, aí eu te pergunto, quem é positivo, o K, o O ou o H? Aí você vai lá na tabela periódica e descobre que o K é da família 1A. Olha, a família 1A, ela só tem essa valência mais um. Então, ele é o positivo da história. Então, ele vem na frente. Se ele vai vir na frente, quer dizer que não vai formar um ácido, vai formar uma base. Então, vai formar KOH. Como eu tenho 2 Ks, 2 Os e 2 Hs, eu vou colocar um 2 aqui na frente. Se fosse um outro caso, ó, CaO, juntou com água. Ah, Patrícia, eu olhei na tabela, o Ca é da família 2A. Então, se o Ca é da família 2A, quer dizer que ele é que é o positivo da história. Então, ele vem na frente. Ca, eu não tenho 2 Cas, olha, só tenho um. Mas eu tenho 2 Os e 2 Hs. Então, eu vou colocar OH e vou colocar o 2 do lado de fora. Certo? Então, junto aqui, ó, junto com o O, nos óxidos básicos, você vai ter um metal. Porque ele vai ser o positivo da história. Ele vai vir na frente. A diferença é essa. Agora, os óxidos anfóteros são aqueles que nós falamos que são os duas caras. Eu falei com vocês que só cai em prova que eles são cobrados, é o Al2O3 e o GNO. Se você colocar ele junto com uma base, ele se comporta como um óxido ácido, vai formar sal e água. Se você colocar ele junto com um ácido, ele se comporta como um óxido básico, formando sal e água também, tá? Os óxidos neutros, a gente falou que são aqueles que não reagem nem com água, nem com ácido e nem com base. Com água, com ácido e com base. Aí eu falei com vocês também. Ficou parecendo um circunflexo ali, olha. Ah, danado. Água, ácido e base. Aí são o NO, o N2O e o CO. São só esses três também. E os peróxidos, que são aqueles em que o NOx do oxigênio vai ser -1. Aí agora eu vou te dar uma dica, presta atenção. Não cheguei a falar na aula passada. Na aula passada, eu te dei esse peróxido aqui, ó. Aí você fez o joguinho da velha lá, né? Começou pelo H, que é o que varia menos. Então, mais 1 vezes 2 mais 2. Para dar 0, tem que ser -2 aqui. -2 dividido por 2 vai dar -1, tá vendo? O -1 não é a valência normal do oxigênio. A gente sabe que o oxigênio tem 6 elétrons na última camada. O normal para ele é ganhar 2 elétrons. Então, teria que ser o -2, né? E ali é -1. O que vai chamar a atenção de você quando você vê um peróxido? Você vai ver que vai vir, ó, números que poderiam ser simplificados. Você poderia cortar um com o outro e não vai cortar. Você não pode cortar. Então, vai aparecer lá, por exemplo, K2O2. Você vai falar, uai, K2O2. Esse elemento aqui é um metal, um A ou 2A. Então, eu desconfio que ele seja ou um óxido básico ou um peróxido. Para eu ter certeza, o que eu vou fazer? Joguinho da velha. Vou lá achar o NOx. Então, eu começo pelo K, porque o K é da família 1A. A única valência dele é o +1. Então, ó, +1 vezes 2, mais 2. Para dar 0, eu vou somar -2. Dividido por 2, -1. Aí eu acabei de descobrir que sim, que ele é um peróxido. Se eu tivesse feito o joguinho da velha
e tivesse dado -2, que é a valência normal do oxigênio, eu ia classificar ele como um óxido básico. Ok? Isso, gente, foi o que eu expliquei na aula passada. Eu estou revendo aqui com vocês, porque teve gente que falou que teve que assistir a aula de novo, teve gente que teve muita dúvida. Então, eu optei por fazer esse review aqui, tá bem? Agora, hoje a gente vai aprender a dar nome para esses óxidos, a nomenclatura desses óxidos. Eu falei com vocês, a classificação era o mais difícil, a nomenclatura é mais fácil. A nomenclatura, você tem duas opções, uma fácil e uma muito fácil. Então, eu vou começar pela menos fácil, que é assim, olha só, vou te dar, por exemplo, CO2. O C não está entre os NOx fixos, tá vendo? Isso quer dizer que o NOx dele pode variar. Se o NOx dele não está entre os fixos, o que você vai fazer aqui? Joguinho da velha. Então, ó, o oxigênio é -2 vezes 2 menos 4. Para dar 0 mais 4. Dividido por 1 mais 4. Então, quer dizer que o NOx do carbono, nesse composto aqui, é 4. Então, você vai falar que esse aqui é o óxido de carbono 4, com o algarismo romano na frente. Por que eu preciso colocar o algarismo romano na frente? Porque existe o CO. Olha, o C varia. Então, você vai lá e faz o joguinho da velha. Então, ó, comecei pelo O, -2 vezes 1 menos 2. Para dar 0, mais 2. Dividido por 1, mais 2. Certo? Então, quer dizer que nesse composto aqui, a valência, o NOx do carbono é 2. Então, esse aqui é o óxido de carbono 2. Então, essa nomenclatura aqui é a nomenclatura que leva em conta o NOx do elemento, certo? O número de oxidação do elemento. Existe a outra nomenclatura que leva em conta as quantidades de cada elemento. Então, nessa fórmula aqui, por exemplo, olha, eu tenho 2 oxigênios e 1 carbono. A quantidade, você vai usar os prefixos mono, di, tri, tetra, pente, hex, normal, igual você está acostumado a usar. Então, aqui, ó, eu tenho 2 oxigênios, então eu vou chamar esse composto de dióxido de monocarbono ou simplesmente dióxido de carbono. O último elemento, você pode ou não colocar o mono, pode escolher. Nesse caso aqui, ó, eu só tenho um oxigênio. Como é o primeiro elemento, eu sou obrigada a colocar. Esse aqui vai ser o quê? O monóxido de carbono. Certo? Monóxido de carbono. Agora, vamos fazer aqui diferente. Vamos fazer mais um. Ó, vou virar para você agora. Vou te dar um outro exemplo. Vou fazer aqui, ó, o N2O3. Eu quero que você faça o nome de acordo com o NOx. Beleza. Então, você vai lá, ó, de acordo com o NOx. -2 vezes 3, -6. Para dar 0, mais 6. Dividido por 2, 3. Certo? Então, eu vou falar que esse aqui é o óxido de nitrogênio 3. De acordo com o NOx. Agora, e se eu virar para você
e falar que eu quero a nomenclatura de acordo com as quantidades. Então, o que acontece? Eu tenho 3 oxigênios e 2 nitrogênios. Então, 3 é tri. Então, esse aqui vai ser trióxido de... Quantos nitrogênios eu tenho? 2. Então, vai ser de nitrogênio. Ok? Tudo bem? Mais, então, ó, vamos fazer mais um aqui, diferente. Se eu te der aqui, ó, P2O5, como que fica? Ah, Patrícia, eu quero a nomenclatura de acordo com o NOx. Quando você ficar mais espertinha aí, que vocês já são espertos demais, agora vocês vão deduzir isso, você vai ver que esse 2, se o 2 aparecer aqui, quer dizer que esse 2 veio do oxigênio. Consequentemente, o número que aparecer aqui é a valência do elemento de cá, ó. Tá vendo que aqui tem um 2? O 2 é do O, então a valência do nitrogênio foi quanto? 3. Então, por isso que ficou óxido de nitrogênio 3. Se você não tiver segurança para isso, você vai lá e faz o joguinho da velha, ó. Menos 2 vezes 5 menos 10. Para dar 0 mais 10. Dividido por 2 mais 5. Então, você vai me falar que esse aqui é o óxido. Quem é o P? É o fósforo. De fósforo 5. Ou, eu quero a quantidade. Tem gente que acha a quantidade muito mais fácil. Eu acho também. 5 oxigênios. Então, esse aqui vai ser o pentóxido de... Quantos fósforos eu tenho? 2. Então, vai ficar de fósforo. Ok? Um caso que pode confundir se você começar a fazer sem fazer o joguinho da velha, quando você pegar o jeito, você vai querer fazer sem fazer o joguinho da velha. E aí pode dar errado. Por quê? Olha esse caso, por exemplo. Eu vou te dar o SO2, vou pedir para você fazer o nome de acordo com a valência. Aí, ó, você vai lá, beleza, valência. Então, ó, menos 2 vezes 2 menos 4, para dar 0 mais 4. Então, você vai me falar que o S tem valência mais 4. Então, esse aqui é o óxido de enxofre 4. Certo? Se você confundir, você tá vendo 2 aqui, ó, pode ser que você ache que é o enxofre 2. Meu medo é esse, você confundir isso. Mas por quê? Porque o S tinha valência 4. O O tinha valência menos 2. Aí veio 2 para cá e 4 para lá. Aí ficou assim, ó, S2O4. Aí simplificou, gente. Olha, o 2 com 4 dividiu por 2. Então, aqui deu 1, aqui deu 2. SO2. Tá vendo? O SO3, a mesma coisa. Ó. Se você for fazer o joguinho da velha, você vai ver que vai ficar, ó, menos 2 vezes 3 menos 6, para dar 0 mais 6, dividido por 1 mais 6. Beleza. Então, vai ser óxido de enxofre 6. Eu quero fazer pelas quantidades. Beleza, então são 3 oxigênios. Então, ele vai ser o quê? Trióxido de enxofre. Eu até esqueci de fazer o do lá. Esse aqui vai ser, são 2, então vai ser dióxido de enxofre. Se você for fazer por essa nomenclatura.
aqui, ó, por que ficou SO3? Porque aconteceu a mesma coisa dali, ó. O S tinha valência 6, juntou com o O que tinha valência -2. Veio 2 para cá, 6 para cá. Então ficou S2O6. 2 e 6 dá para simplificar por 2. Olha, vai dar 1 e 3. E acabou ficando o quê? SO3. É aí que eu tenho medo de vocês se confundirem, tá? Muito cuidado para não se confundir. Eu acho mais garantido, por enquanto, vocês fazerem o joguinho da velha. Claro que se eu te der aqui, ó, N2O4, você vai olhar, você vai falar assim, não, quero fazer por quantidades. São 4 oxigênios. Como é que fica o nome dele? 4, o prefixo é tetra. Então, esse aqui vai ser o tetróxido de 2 nitrogênios de nitrogênio. Ah, não, ele me deu o nome de acordo com a valência. Então, ó, -2 vezes 4, -8, para dar 0, mais 8 dividido por 2, 4. Então, esse aqui vai ser o óxido de nitrogênio 4. Detalhe, quando nós tivermos peróxidos, lembra lá que os peróxidos são aqueles que não podem simplificar. Então, por exemplo, H2O2. Você viu que é um peróxido, então você vai colocar isso no nome dele. Então, esse aqui é o peróxido de hidrogênio, que a gente conhece como água oxigenada. Ok? Se eu te der aqui, ó, K2O2, você vai me falar que esse aqui é o peróxido de potássio. O nome peróxido aparece no nome do composto. Aliás, a classificação, né, peróxido aparece no nome do composto. Uma outra coisa, os óxidos ácidos, eu falei na aula passada, eles podem ser chamados de anidridos, tá? Por quê? Porque eles vêm de um ácido que foi desidratado. Então, o SO3, por exemplo, se você pegar o ácido sulfúrico, que é o H2SO4, e tirar uma água dele, olha só, cortou os Hs, o S permanece, 4 Os menos 1 O, 3 Os. Então, pode ser que isso aqui apareça para você com o nome de anidrido sulfúrico. Então, você já sabe, se é anidrido, é porque é um óxido ácido. Ah, é anidrido fosfórico, então ele veio do ácido fosfórico. Ah, ele é anidrido sulfúrico, então ele veio do ácido sulfúrico. Tá bem? Então, como eu havia dito no início, a nomenclatura ela é mais simples do que a nomenclatura dos ácidos, do que a nomenclatura dos sais. Mas a classificação dos óxidos é que é um pouquinho mais complexa. Eu acho que deu para a gente tirar um pouquinho da dúvida da classificação. Nós precisamos, eu vou mandar uma lista de exercícios para vocês fazerem para mim, para a gente dar uma treinada para a próxima aula, tá? Caso haja alguma dúvida, eu peço que vocês entrem em contato, me falem, igual vocês falaram na aula passada, foi ótimo, tá? Para a gente poder rever, para a gente voltar na dúvida. Combinado? Beijo para todos vocês, cheio de saudade, com muito carinho, tá? Fiquem com Deus.